Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam ótimos, tá bom? Porque nós estamos por aqui, professora Leilândia na área, e estamos para darmos continuidade aos nossos conteúdos, aos nossos assuntos que são tão importantes para o nosso aprendizado, não é isso? Hoje nós daremos continuidade ao período composto por subordinação. Ultimamente nós temos estudado as orações subordinadas, não é isso, amados? Nós temos tido uma intimidade maior, vamos dizer assim, com esse tipo de orações. Nesse primeiro momento estamos estudando as subordinadas adverbiais, mas nós já sabemos que as orações subordinadas, elas classificam-se em 3 tipos, que são as orações subordinadas adverbiais substantivas, que são aquelas que vão trazer uma ideia de substantivo, né? Nós temos as orações subordinadas adverbiais adjetivas, que traz uma ideia de adjetivo, e as adverbiais, como nós estamos vendo, que são orações, que se subordinam a uma oração principal e que vão introduzir uma ideia de advérbio, certo? Ou de um adjunto adverbial. Só lembrando que o advérbio é aquela classe gramatical que tem a função de modificar, não é isso? De alterar o sentido de um verbo. Só relembrando aqui porque vocês já aprenderam isso há muito tempo. Não é verdade, amados? Então, nós estamos estudando essas orações subordinadas adverbiais. Nós já iniciamos em nossas videoaulas anteriores, nós já vimos as orações subordinadas adverbiais causais, as condicionais e as concessivas. Não foi isso? Em nossa última videoaula. Agora, hoje, nós iremos ver mais 3 tipos de orações subordinadas. Nós já aprendemos que elas se classificam em 9 tipos e nós iremos estudá-las de 3 tipos em cada videoaula, certo? Para que não fique a videoaula muito longa e também seja muito mais fácil para entender. Ok, amados? Então, o conceito é oração subordinada adverbial, certo? E são o quê? Orações que se encaixam na oração principal e que vai funcionar como advérbio, como adjunto adverbial, ok? Olha só, a oração subordinada adverbial. Para hoje, nós iremos ver mais 3 tipos, tá certo? Hoje nós iremos estudar as orações subordinadas adverbiais conformativas, as orações subordinadas adverbial comparativa e as orações subordinadas adverbial consecutiva. Tá certo, amados? Iniciando aqui, olha só. A oração subordinada adverbial conformativa. Que oração é essa, professora? Nós já aprendemos que em uma oração nós temos, só para relembrar, amados, nós temos frases, certo? E essa frase que traz a presença de verbo, deixa de ser chamada de frase e passa a ser chamada de quê? Oração. Ela é chamada de subordinada porque ela é uma oração dependente de uma outra oração, certo? Ou seja, as orações subordinadas, elas dependem de uma oração principal para trazer um sentido completo para a oração, certo? Ela é uma oração adverbial porque ela vai trazer essa ideia também de advérbio, certo? Ou de um adjunto adverbial. Ela é conformativa por quê? Porque ela vai expressar a ideia de quê? De conformidade, tá bom? E essa ideia de conformidade está relacionada com a oração principal, ok? Ou seja, eu tenho um fato, tá bom? Em minha oração subordinada e esse fato deve estar de acordo com algo que acontece na oração principal. Olha o exemplo. Fiz a comida conforme a preferência de meu filho. Olha a conjunção aqui, olha só. Conforme, ou seja, de acordo com a preferência de meu filho. Observa? Então, essa comida, ela está de acordo com a preferência de meu filho. Então, amados, a oração subordinada adverbial, ela vai trazer essa ideia, ela vai expressar essa ideia de conformidade, de acordo com algo que está segundo a ideia da oração principal. Olha esse outro exemplo aqui, olha. Conversei com ele segundo a orientação de minha mãe. Ou seja, conversei com ele de acordo, né? De acordo com a orientação de minha mãe, certo? Olha só as principais conjunções subordinativas conformativas. Nós temos aqui a conforme, certo? Que é a conjunção base para esse tipo de oração.
subordinada, certo? Conforme, segundo, como, e esse como aqui, quando ele traz a ideia também de conforme. Temos outras, professora? Temos várias outras, mas nesse primeiro momento aqui, são as básicas que nós devemos aprender, tá ok? Então, a oração subordinada adverbial conformativa vai trazer essa ideia de conformidade, ok? Qual é a próxima? Nós temos também a oração subordinada adverbial comparativa. Então, a gente vê que o próprio nome desse tipo de oração já nos traz uma ideia, né? Se ela é a oração subordinada adverbial comparativa, ela vai expressar a ideia de quê? De comparação, obviamente, não é isso? Então, a ideia expressa o quê? Comparação. Comparação com o quê? Um fato que está numa oração está sendo comparado com aquilo que está na outra oração, certo? Olha só, meu sapato é tão bonito quanto o da Adriana. Olha só. Então, a gente observa que ela faz uma comparação entre o seu sapato e o sapato da Adriana. Essa é fácil, né, gente? Olha outro exemplo. Minha bicicleta é como a sua. Olha só. Minha bicicleta é como a sua. Ou seja, é assim como a sua, certo? Então, a gente observa que também há essa ideia de comparação. Está comparando a bicicleta de alguém com a de outra pessoa. Então, muito fácil. Oração subordinada adverbial comparativa, certo? Por quê? Porque a ideia é comparar dois ou mais objetos, certo? Em uma oração subordinada que vai comparar com a oração principal, o fato que está na oração principal. Ok, queridos? As principais conjunções são essas aqui, olha. O como, assim como, tanto quanto, certo? Então, fulano se deu bem na prova tanto quanto Beltrano, entende? Então, essa ideia mesmo de comparar duas coisas ou mais coisas, objetos, pessoas, certo? Então, aqui nós temos oração subordinada adverbial comparativa. E, para finalizar, nós temos também a oração subordinada adverbial consecutiva. Essas aqui vai expressar a ideia de quê? Consequência. Olha só. Essas orações, amados, adverbial consecutiva, o que é que vai acontecer? Para que haja uma consequência, é necessário que antes aconteça o quê? Uma causa, não é isso? Então, para que eu tenha consequência de algo, primeiramente eu tive uma causa para que acontecesse uma consequência. Observe aqui esse exemplo. Olha só, Marta correu tanto que doeu as pernas. Eu pergunto para vocês aqui, qual é a consequência? Já que a oração subordinada é consecutiva. A consequência foi o quê? Doeu as pernas. Mas antes das pernas de Marta doerem, o que aconteceu antes, gente? Qual foi a causa para as pernas de Marta doer? Correu, não é isso? Marta correu tanto, certo? Então, a causa foi a corrida, não é isso? A corrida em excesso, vamos dizer assim, que trouxe consequência o quê? As pernas dela doerem. E qual é a conjunção? Nós temos aqui a conjunção tanto que, ok? Marta correu tanto que doeu as pernas. A gente vê aqui, nós temos uma palavra que traz uma ideia de intensidade, né? E em seguida nós temos aqui a conjunção que, certo? Então aqui nós temos uma conjunção consecutiva, introduz essa ideia de consequência, certo? Olha só, o lugar que estávamos era tão escuro que saímos correndo dali. Olha só, aqui o lugar era tão escuro, ou seja, a causa deles fazerem o quê? Deles saírem correndo. Então, nós temos aqui uma causa e nós temos a consequência. Olha só, tão escuro que saímos correndo. Então, a gente vê que tem mais uma expressão que traz essa ideia de intensidade e em seguida a conjunção que. Geralmente, nós temos esse tipo de conjunções, certo? Nas orações subordinadas consecutivas. Olha só aqui, ó. As principais conjunções do que vai estar seguido dessas expressões aqui que indicam intensidade, ó. O tão, né? Tão que, tanto que, tal que, tá bom? Temos outras conjunções consecutivas? Temos, nós veremos isso bem mais à frente, tá bom, amados? Então, aqui nós temos nossos 3 tipos de orações subordinadas adverbiais para hoje, ok? E, como sempre, uma mensagem aqui de ânimo para todos.
Grandes vitórias exigem grande dedicação, gente. Não se esqueçam disso. Quer obter vitórias? Com certeza. Quer alcançar objetivos? Tem metas? Então faça o quê? Dedique-se, tá bom? Dedique-se. Até mais, amadinho. Tudo de bom pra vocês. Até a nossa próxima, tá bom? Tchau, tchau.